Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Fala galera, estamos iniciando mais um We That Podcast. Chegamos na edição de número 140, um número bonito, né? Um número redondo. Porém, não está nada bonita a situação do New Orleans Saints, que veio com mais uma derrota, mais um podcast que a gente vai vir falar de derrota do Saints, o quinto consecutivo, né? Para ser mais sincero. Porém, como estamos aqui na vitória, na derrota ultimamente, né? Então, chegamos aqui para gravar mais um We That Podcast. Bora que tem muita coisa para falar, galera. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bom, pra quem não sabe, né, eu sou o Ivan, sou o host desse podcast, sejam muito bem-vindos aí, e eu confesso que esse talvez seja o podcast mais protocolar do Saints que eu estou fazendo como host, isso é certeza, mas talvez gravando, desde sei lá quanto tempo faz que eu gravo podcasts, mas talvez esse seja o podcast que eu sinto que seja o mais protocolar, assim, estamos fazendo por mera... Quero compromisso com vocês aí, e porque o New Orleans Saints cada semana mais mostra que falta de vontade, né? E é difícil falar de um time que não tem vontade de jogar futebol americano. Bom, mas é claro que eu não tô aqui sozinho, né? Tô aqui com dois caras da casa aqui. Vou começar apresentando o Bernardo. Bernardo, seja muito bem-vindo, cara. Tá difícil falar do Saints ultimamente, né? Opa, boa noite, Ivan, boa noite, Fábio. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver aí ouvindo. Tá difícil. O jogo de quinta foi bem tenso, assim. É isso que você falou. A falta de vontade dos caras, do time inteiro, quase refletiu na gente na hora do jogo. Tenho certeza que muita gente desistiu. Mas vamos aí para tentar falar mais sobre esse desastre, né? Pois é. E além do Bernardo aí, também trouxe o Fábio que eu lembro dos outros podcasts que eu já gravei com o Fábio, que é um cara muito otimista, mas eu acho que tudo tem limite, né, Fábio? Seja muito bem-vindo aí pro podcast, e acho que o otimismo com os Saints acabou, né, cara? Boa noite, Ivan, boa noite, Bernardo. O otimismo acabou, é um banho de água fria pra temporada, né? Fiquei na expectativa de voltar a do Breeze, a New Orleans, tudo, e aí um jogo horrível, assim, uma temporada horrível, então vamos falar aí muito sobre isso, e meu otimismo acabou, né? Vamos ver aí para os próximos anos. Pois é, exatamente. Não tem como, né, a gente ser otimista com um time que não mostra nenhum flash aí que vai melhorar durante a temporada. Bom, então, para quem não sabe, né, a última rodada do Saints aí, a gente perdeu de 33-10 para os Broncos, né, foi um jogo que, eu vou passar um pouquinho das estatísticas do jogo, foi um jogo aí que o Saints basicamente fez um touchdown quando já tinha acabado tudo, né, então chegou um momento que o jogo ficou 33-3, e com todos os méritos dos Broncos, que jogou futebol americano, né, enquanto o Saints não o fez. O Saints ainda acabou com 271 jardas ali, muito no garbage time, contra 389 jardas do Broncos. O Saints teve até mais jardas de passe, né, porque teve que tentar correr atrás do placar o jogo inteiro, 174-164.
Mas o Broncos teve poucas jardas de passe justamente porque não precisou, porque nas jardas terrestres foram 225. 225 jardas terrestres dos Broncos, isso é um número, sei lá, eu não sei nem o que falar, porque é muita jarda terrestre pra ceder no jogo. O Saints teve 97, 6.4 jardas por carregada, por jogada, né, no caso, no geral, para a equipe dos Broncos contra 4.1 do Saints. 22 first downs dos Broncos, uma eficiência boa de terceira descida para eles, 4 de 11, o Saints teve 5 de 17, o Saints teve que tentar 4 quartas descidas, converteu 3, mas a realidade é muito triste, foram 6 sacks cedidos contra a defesa, contra o Saints, né, e nenhum sack forçado pela defesa do Saints. E é isso, cara. O New Orleans Saints, ele acaba que eu acho que acabou. A sensação depois de 7 semanas é que o Saints acabou. O Saints não mostra vontade nenhuma. Como o Fábio comentou, né? Era uma atmosfera favorável para o time mostrar uma certa gana, né? Mostrar uma reviravolta, porque jogo de prime time, né? Tinha tudo, né? Na verdade, todos os elementos para o time mostrar alguma coisa. É um jogo de prime time contra o Sean Payton, né? A volta do Sean Payton para Nova Orleans. Teve homenagem para o Drew Brees no intervalo. Teve por si só um jogo de prime time, né? Que os jogadores tendem a ter uma gana a mais para jogar, porque é uma partida que vai ser televisionada, né, pra todo mundo, é o único jogo que tá tendo no momento. Então, cara, isso chega, eu acho que assim, é o auge da falta de vontade, porque a gente conhece esse elenco, a gente não, eu vou falar a verdade, eu não acho que eles são bons. E eu vou começar falando da má vontade da defesa, principalmente, porque eu acho que o ataque é ruim, a defesa não é das melhores, mas falta muita vontade. Começar com você, Fábio. Fábio, não sei, por exemplo, a sensação que dá é que se a gente fosse lá, a gente ia conseguir dar mais tackles do que os caras, né? Porque é um negócio patético que a gente tá vendo. É uma falta de comando, uma falta de vontade. Eu não sei nem o que dizer. Parece que realmente que estão querendo derrubar o treinador, né? Eu tenho esse mesmo sentimento que você tá tendo. A gente assiste todos os jogos do Santos. A gente sabe quando os caras tá com vontade, quando os caras eles querem ganhar jogos, né? A gente fala ano após ano o quanto a defesa do Santos é uma das melhores da NFL. Mas parece que em vez de evoluir, a gente tá caindo. É uma defesa que não pressiona, não faz sexo. Bo Nix, a gente vê desde o college que ele era um cara que, sob pressão, ele não sabia muito o que fazer com a bola, tipo o Derek Carr, e a gente não fez isso, né? A gente viu o Broncos jogar, a gente viu o Kansas jogar, a gente viu tantos outros times jogar, e uma defesa que a gente achava que ia melhorar, né? Com a chegada de Chase Young, não resolveu nada, de Willie Gay. Então, assim, é difícil, entendeu? Ter perspectiva sobre o futuro do Saints, porque o que a gente vê é que o time hoje ele é pior do que o Carolina Panthers, né? Eu vi um jogo do Carolina Panthers que é um jogo que a gente vê que os caras têm vontade, porque o elenco é fraco, né? O Saints, ele é um time ok, né? Poderia estar fazendo melhor, ter uma campanha 5-2 como tá tendo é algo absurdo. Eu não vejo perspectiva de futuro. Eu acho que a gente tem que pensar no draft, só que a gente pensar no draft com Mike Holmes sendo o nosso CEO, não dá, véio, não dá. É lamentável essa defesa, esse ataque, o corpo técnico, é tudo culpa do cara que comanda, que é Mike Holmes, e é muito difícil, entendeu? Essa defesa ela é muito inconstante, né? Ela cansa em jogos, em jogos ela tá bem, daqui a pouco tá mal, e aí a equipe toda cai de produção. É um ataque que não produz e a defesa não tá conseguindo suportar, entendeu? Eu acho que acima de tudo, o pior do que ver o time desempenhando mal assim
Sim, não ter uma expectativa de melhora, né, Bernardo? A gente olha e assim, cada vez mais acumulam lesões, cada vez mais as coisas vão. Parece que existe um nome para isso que eu esqueci agora, mas uma coisa errada vai levando a outra e os Saints, e assim, como o Fábio falou, depois a gente pode até entrar mais nesse sentido, de que o problema é bem mais em cima, né? Bem mais do que os jogadores em si, mas a realidade é que vendo os jogadores em campo não dá uma sensação de que o time vai melhorar ao longo da temporada, né, Bernardo? Esse jogo, a defesa, ela... Tudo que a gente esperava, ela foi lá e fez, tendo em vista o jogo contra os Bucks antes. A linha defensiva é isso aí. A gente viu uma coisa boa ou outra no começo da temporada, mas já era uma coisa que a gente via, principalmente nas derrotas contra os Eagles e os Falcons, que os caras chegavam, mas não conseguiam sacar o quarterback de jeito nenhum. E a linha defensiva é isso. O Chase Young, pelo amor de Deus, esse cara vai ter que caçar emprego quando acabar a temporada, porque aqui não vai rolar mais. E é isso. Aí eu penso, a secundária, que era o nosso ponto forte, eu não consigo entender, fazer nenhuma análise sobre sem pensar, tipo, esses caras estão fazendo um corpo mole. Esses caras estão com preguiça, esses caras querem derrubar o treinador. Que foi até o que o Richard Sherman falou na transmissão lá na Americana. Não tem como, esses caras querem derrubar o técnico, porque em nome é uma comissão, é uma secundária, assim, das top da liga, né? Com o Lattimore, com o Tyrann Mathieu. O Tyrann Mathieu, por exemplo, de moleza, teve uma bola que vem na mão dele, ele dropa a interceptação, que ia mudar, não sei se ia, mas assim, na minha cabeça, pensando de jeito otimista, poderia ter mudado algum rumo do jogo. Então é isso, a defesa jogou mole, né? O que a gente viu contra os Bucks se repetiu. E não é um ataque bom como os Bucks, é o Broncos, que tem o Bo Nix de quarterback, que além de calouro não é tão bom assim, né? Mas é isso, a impressão que passa é que os caras não têm motivação para jogar. A linha defensiva é ruim, mas a secundária, que tem nomes bons, agora inclusive perdeu o Adibo pra temporada, né? O cara quebrou o fêmur. Sei lá, né? Os caras estão jogando mole, parece que os caras querem realmente derrubar o treinador. É engraçado que, assim, no futebol americano a gente não é... No futebol, óbvio que a gente é muito, muito acostumado a esse termo de derrubar o treinador. Mas difícil são as vezes, né, que a gente vê isso no futebol americano. Assim, até acontece, mas talvez não de uma maneira tão escrachada. Então, assim... mas tem algumas coisas que são inexplicáveis. Esse drop do Tyrann Mathieu, por exemplo, é um negócio que eu acho que, inclusive, a fala do Richard Sherman que você comenta, Bernardo, é exatamente ele falando a respeito, falando do time no geral, mas lembro que tava falando dessa jogada, né? Porque essa jogada foi, pra mim, o auge do... Ok, nada deu certo e nada vai dar certo e acabou. O jogo acabou ali, né? Talvez já tinha até acabado, tecnicamente falando, porque o Saints já tava perdendo de 16-3 na hora, ou 13-3, alguma coisa assim. Mas a realidade é que, cara, é um negócio muito, muito, muito bizarro, porque não é difícil ter explicação. Assim, eu posso até estar sendo um pouco oportunista nisso que eu tô falando, mas o que me faz pensar um pouco diferente de, estão querendo derrubar o treinador, a defesa não é tão ruim assim, é que já faz algumas semanas, né, alguns podcasts que, mesmo com a defesa atuando bem, eu vinha comentando sobre uma deficiência que eu via em parar o jogo terrestre, em fazer tackles, que óbvio, isso dos últimos jogos foi acentuado, mas é um problema que desde jogos atrás ali, do jogo, desde o começo da temporada ali, eu via que poderia ser um problema, mas talvez eu tinha essa visão muito do que já veio do ano passado, que não era um time que era muito bom contra o jogo terrestre, era um time que sofria contra o jogo terrestre, era um time que também tinha que tinha, né, não era um time nem um pouco confiável em tackles.
Isso talvez é uma marca registrada do Saints, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. Então, cara, eu não sei o quão é culpa de querer derrubar treinador, alguma coisa assim, ou o quanto, de fato, talvez esse elenco não seja bom como a gente pensava, e não é nem que a gente pensava que eles fossem sei lá, top 10, alguma coisa assim, mas a gente pensava que eles fossem ao menos decentes, né? E isso, cara, eu não vejo uma defesa pior do que a do Saints atualmente na temporada assim, nos últimos jogos, né, e consequentemente atualmente na temporada. E eu não sei se vocês têm mais algum ponto para falar da defesa, vocês podem ficar livre aí para falar, mas a realidade é que, pra mim, eu não sei o que vai acontecer, e se continuar assim, a gente vai tomar mais de 30 pontos por jogo, porque simplesmente não existe um time que perde tanto tackle assim conseguir parar um time adversário, né? Porque é só eles correrem com a bola, ou fazer um passe curto e jardas após a recepção, que foi o que os times acabaram, se mataram de fazer nas últimas semanas, e não tem o que fazer, né, cara? Não tem o que fazer, é muita debilidade defensiva que meio que surgiu de uma hora para outra, né? É uma coisa, e eu acho que, se você for ver, eu tava até pesquisando aqui antes de entrar os inativos da última semana. Era tipo assim, da defesa, era só o Pete Werner e o Calum Sanders. O resto todo tava não sei se tava saudável, né? Porque tinha uns caras que estavam no injury report que acabaram indo pro jogo. Mas é isso. É uma mistura de falta de qualidade, mesmo, igual você comentou, em nome, assim, a gente pode achar que é bom, mas, sei lá, né, às vezes, uma temporada pra outra, pode decair um pouco a qualidade, a idade chega, né. Mas é uns caras, assim, a gente pegou, em nome, a gente não pegou nenhum running back, assim, tá bom, a gente foi cozinhado por esse cara e, ó, tá bom, é um cara muito bom mesmo. A gente pegou Kareem Hunt, a gente pegou Buck Irving, Sean Tucker, Javonte Williams, tipo... o running back que cozinhou a gente foi o Saquon Barkley, né? E foi o placar não mostrou que foi o jogo, mas do restante foi o jogo do Barkley, no caso. O jogo contra os Buccaneers, Sean Tucker, eu nem sabia que esse cara existia, e esse cara teve mais de 130 jardas. O jogo... eu acho que o ataque terrestre dos Broncos nem é tudo isso, se você for pegar o ranking da temporada. Mas é isso, é uma questão de falta de qualidade, falta de postura, falta de tudo, né? Tudo que o Saints é hoje, é um time meio sem rumo, assim, que acaba refletindo dentro de campo. Bom, exatamente. Como coisa ruim, as coisas ruins não acabam, vamos falar do ataque, porque... cara, o que o Spencer Rattler tinha mostrado, né, no jogo em boa parte, né, do jogo contra o Buccaneers, ali, ser um quarterback decente, ali, algumas jogadas boas e tudo mais, acabou que não se repetiu na mesma quantidade, né, no jogo contra os Broncos. Ele acabou o jogo 25 de 35 para 172 jardas. Ele ainda teve 5 carregadas, né, 5 corridas para 34 jardas. 6 sacks, eu não sei se foi, eu não lembro se o Henner sofreu sacks, mas enfim, pelo menos acho que 5 dos sacks foi o próprio Spencer Rattler que sofreu. Óbvio, o ataque agora tem problemas muito maiores que isso, né? O Chris Olave não jogou e deve voltar, né? Isso é porque foi uma concussão, não deve demorar muito pra voltar. Rashid Shaheed sim, né? A gente perdeu o Rashid Shaheed aí que não jogou essa partida e vai ficar fora provavelmente da temporada, né? Com a lesão aí no joelho. E não tinham alvos, isso é verdade, né? É muito difícil você cobrar de um cara que tava lançando pro Cedric Wilson, pra Bob Means, pra Mason Tipton, pra Foster Moreau. E é isso, até o Alvin Kamara, né? Teve talvez a pior partida da sua carreira aí. Foram 7 carregadas para 10 jardas. Foram 6 recepções. 6 recepções, é até um número grande de recepções, mas para 14 jardas apenas. Então, assim, cara, vou começar com você, Fábio. O ataque do Saints, especialmente Spencer Rattler, qual que é o seu panorama aí que você vê da partida? O que faltou? Faltou tudo, né? Mas
Qual que é a sua análise aí desse ataque do Saints? Que, apesar das lesões, né? É óbvio que isso tem que ser levado em consideração porque são muitas, né? Sem contar as da linha ofensiva. Infelizmente a gente tem as lesões que é corriqueiras nos últimos anos. Mas eu acho que a gente tem que levar alguns pontos, né? De como esse ataque funciona, né? A gente tinha uma grande expectativa de como esse ataque ia funcionar com o Klint Kubiak. Só que assim, por mais que tenha lesões, não sei, eu concordo, a gente poderia produzir mais. Como o Bernardo falou, uma parte que eu peguei, o Devin Brooks não tem um ataque muito bom. Ele tem um ataque de um quarterback calouro que vem numa crescente, ok. E o nosso time, a gente tem o Spencer Rattler, tem o Jack Henry, que não são QBs assim, de um nível muito alto, mas a gente tem que produzir melhor. A gente tem que ter um ataque que flua melhor. Nossas jogadas, nada dava certo. Beleza que a gente não tinha recebedores, mas a gente poderia ter corrido mais com a bola. Alvin Kamara fez uma partida horrorosa, uma partida que não é do Alvin Kamara. Eu acho que a gente tem que pensar muito em como esse ataque vai funcionar nos próximos jogos, mas é preocupante porque o nosso QB que todo ano se machuca e infelizmente a gente paga 35 milhões por ano para ele, mas a gente não pode só ter 10 pontos no jogo. A gente não pode produzir o que a gente produziu contra o Tampa Bay. A gente tem que ter jogadas, tem que ver outras oportunidades, porque assim, por mais que a gente tenha um ataque que esteja totalmente machucado, né? Porque a gente aí é um dos melhores que a gente tem, Chris Olave é um dos melhores que a gente tem, mas a gente tem que ter outros escapes, né? Dar mais a bola para o Kamara, sei lá, dar mais para o Jamal Williams, entendeu? A gente tem que ter outras jogadas. No Saints a gente sente que assim, teve lesões, pronto, acabou o time, não vai ter ataque, não vai ter. Não é assim, pô. A gente tem que ter outras oportunidades, tem que ver outras brechas. O Devin Brooks, ele pressiona muito bem, mas tem algumas falhas, entendeu? E Klint Kubiak, ele não soube aproveitar nenhuma dessas falhas. São 5 derrotas, muito por conta do ataque, que vem numa decrescente assim, absurda. Nos 2 jogos a gente fez 98 pontos, se eu não me engano. E a gente só fez 10 pontos contra o Devin Brooks, que não é uma equipe top 10 da liga, gente. Então assim, é preocupante. As lesões fez a gente ter uma equipe assim ruim, mas tem que ter outra maneira, que a gente Kubiak, ele não tá achando essas maneiras, porque eu achava que ele ia conseguir ter um plano B ou plano C, mas é impossível ele ter, eu acho que mais por conta da experiência, não sei, mas é muito vazio, sabe, o repertório dele, infelizmente. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, até eu já estendo essa conversa com o Bernardo, que eu lembro que 2 podcasts atrás, eu quando comentei com os convidados nossos, a gente tinha comentado que, óbvio, é de se culpar o Klint Kubiak, só que a gente ainda assim colocava planos quentes, né, porque muitos fatores, e querendo ou não, ele demonstrou sinal de melhora ao Pete Carmichael, né, apesar da régua ser muito baixa. Mas, Bernardo, já tá na hora da gente ter uma abordagem um pouco mais assim agressiva quanto ao Klint Kubiak. E o que você pensou do ataque no geral no jogo aí, cara? Cara, eu não consigo, assim, criticar tão exclusivamente o que eu fiz com a defesa ou o ataque. Tipo assim, foi ruim, óbvio, eu não tô doido ainda. Foi horrível o jogo, o ataque, assim. Mas, assim, não tinha o que fazer, assim, eu sinto que eu não tinha o que fazer. Porque o Spencer Rattler, um calor, que tá bem cru ainda, um cara de 5ª rodada. Aí os recebedores do cara é o Bud Means e o Mason Tipton, que eram dois rookies. E o wide receiver 3 era o Cedric Wilson, um cara que tá aposentado em atividade. Aí sobra os tight ends, o Foster Moreau e o John Johnson, que assim, são ok, assim, eles não vão resolver nada. Então o jogo aéreo aí já fica limitado.
Aí o Kubiak, os 2 primeiros jogos, ele teve muito play action, muita corrida por fora, mas com essa linha ofensiva que os caras, nossa senhora, tipo assim, é ruim, é bem ruim. Mas assim, acho que falta qualidade, não tem o que falar. Vai puxar um play action, a linha ofensiva não segura meio segundo. Tá entrando... Nossa, entrou um cara no jogo, acho que o Saudi... Eu não sei falar o nome, o Saudi velho machucou. Entrou um cara que eu nem lembro o nome, um rookie assim. Nossa, eu me esqueci o nome do cara. Mas eu acho que é isso. E o jogo corrido, Camara não conseguiu... a peneira da linha ofensiva não conseguiu segurar pro Camara correr. Jamal Williams muito menos. Mas tem um cara que entrou, que voltou dos mortos aí, o Kendrick Miller. Que ele no primeiro e no segundo quarto ele teve uma corrida para 8 jardas. E aí também vem a crítica, né? O cara, ele teve essa corrida boa, conseguiu 8 jardas com essa linha ofensiva. E ele só foi voltar a jogar no garbage time. E ele acabou com 36 jardas e 6 tentativas de corrida, 6 jardas por carregada. Então, assim, mesmo sendo a maioria disso no garbage time, eu acho que a gente é um cara que pra gente ficar de olho nos próximos jogos. Mas, em resumo, eu acho que é isso. É um elenco que não tem profundidade nenhuma. Isso passa pelo Loomis, né? Pela montagem do elenco. Que a gente perdeu o McCoy e o Taysom Hill e acabou o ataque. A não ser alguns lapsos do Olave e o lançamento de profundidade pro Shaheed, que não vai ter mais. E o Saints tá aí trazendo o Valdez Scantling, né? Que é a mesma coisa que nada, né? Então é isso, falta muita profundidade nesse time. Tem uma outra lesão e acabou. Eu acho que é isso, porque, assim, de modo geral, a gente pode criticar o Clint Kubiak, é claro, de alguns momentos. Por exemplo, essa parte dele não colocar o Kendrick Miller é um ponto muito interessante, tipo, ainda mais da maneira como foi o jogo, né? O Saints estava precisando de respostas, né? E o Kendrick Miller, na única jogada, ele foi bem, não custava nada ter colocado de novo. Fábio, pode complementar aí, depois eu finalizo o raciocínio. Não, eu só vou pegar um ponto que vocês dois estão falando de Kendrick Miller, é que, assim, na temporada passada, eu acho que, assim, essa decisão de botar Kendrick Miller ou não, eu já tô observando bastante que, tipo assim, será que não é Dennis Allen? Uma pergunta pra vocês dois. Será que não é Dennis Allen que faz não botar ele? Porque temporada passada tinha jogos que ele ganhava jardas e parece que ele sumia do jogo e, tipo assim, ele não entrava mais. E essa temporada, em 2 jogos, eu já percebi que ele fez no contra o Dallas, se não me engano. Teve uma jogada pra, tipo, assim, faltava, era a terceira para 6 ou 7. Botaram o Kendrick Miller, ele passou, ganhou o first down e depois ele sumiu no jogo. Então eu faço essa pergunta pra vocês, se não é Dennis Allen também, entendeu? Porque com o Pete Carmichael a gente fazia essa mesma coisa, e Kendrick Miller não é um cara ruim, ele ganha jardas, ele é muito bom, ele é muito forte, ele é muito atlético, tá na 2ª temporada. Então é isso que eu já tava observando há um tempo. Por que não botar mais ele, entendeu? Sendo que é um cara que tá com vontade de querer mostrar serviço e não tá tendo tantas oportunidades. Bom, da minha parte, eu acho que faz sentido e isso me lembrou, cara. Eu não sei, obviamente, se o Dennis Allen tem de fato essa. É óbvio, né, que se for alguém que tem o poder pra isso é ele, mas se tem essa influência nesse sentido no ataque, mas você me lembrou de uma cutucada, né, no começo da temporada que o Dennis Allen deu justamente no Kendrick Miller. E foi incisivo, assim, foi uma pergunta sobre o Kendrick Miller, e aí eu lembro que o Dennis Allen deu uma cutucada sobre ele nunca ficar saudável, e isso é claramente algo que incomodava ele, né, não conseguiu utilizar o Kendrick Miller por não ficar saudável, então eu não sei que tipo de animosidade isso pode ter gerado, alguma coisa assim, e pode ser, assim, óbvio, a gente fica supondo essas coisas, não dá pra ter certeza, mas
Dentro de um ataque que não funciona, você não colocar o cara que pareceu, não que ele ia salvar a pátria, longe disso, mas você não colocar o único cara que produziu nesse ataque, né, chega a ser um pouco confuso, né? Então, assim, aí abre margem, né, pra gente ter esse tipo de pensamento. Não sei se você tem alguma coisa a falar sobre isso, Bernardo. Perguntou para os dois. Então, eu até, quando o Fábio começou a falar, eu lembrei que eu tenho eu peguei aqui no site do Mundo Rudete, que eu traduzi uma notícia que eu até lembrei de uma aspa do Denis Allen. Até vou ler aqui. Desde que selecionamos ele, não temos uma grande quantidade de novas informações diferentes do que vimos nos vídeos dele no college, porque ele não esteve disponível. Sei que ele é talentoso, mas não sei se ele pode aprender o sistema. Não sei se ele pode aprender o sistema porque não o vi treinando. Então eu acho que pode ser que tenha o dedo dele. Mesmo o Kendrick Miller vivendo machucado, eu acho que pode ser que o Denis Allen não inclua tanto ele no plano de jogo. Por causa dessas questões da lesão. E assim, você que tá escutando o podcast, você pode estar pensando, cara, o que os que estão falando meia hora do, sei lá, terceiro running back do Saints, mas a realidade é que é até importante isso aí que o Bernardo falou, porque o Kendrick Miller, cara, ele chegou com ele tinha tudo pra ser o substituto do Kamara, porque é óbvio, né, ele tem muitos problemas de lesão e isso é o que tá comprometendo a carreira dele agora, mas ele era um jogador excelente no college, ele é muito, muito bom jogador, ele tem muito talento e quando ele entra em campo a gente consegue reparar nisso. Então assim, o fato é que ele pode se tornar alguma coisa, a gente não sabe, ainda tá no começo da carreira, pode, assim, até o momento não conseguiu mostrar por conta das lesões, tende a ser uma tendência, né, ele continua se lesionando, mas se ele consegue uma sequência saudável, ele pode ajudar muito bem o Saints, e é por isso que é um ponto. Ainda mais nesse momento que a gente pede renovação, né, porque de fato a gente não consegue ver que o time atualmente definitivamente não vai brigar por nada, absolutamente nada. Então, o que a gente conseguir pegar, né, de jogadores que ganham pouco, né, que é o caso dele, que ainda está no contrato de novato, e produzem bem, o Saints tem que aproveitar ao máximo, né, para conseguir desenvolver esses jogadores e conforme a temporada for indo, né, o Saints conseguir tirar o máximo desses jogadores. O Spencer Rattler é um cara que eu não sei se a gente já vai ter gente que já vai ter jogado a toalha, né, mas eu acho que ainda não. É um jogador que de fato, quando foi notificado que ele ia ser titular, a gente já tinha em mente que ele era um jogador cru e que claramente ele não estava preparado para a NFL, mas que tem um talento e ele está demonstrando flashes disso, mas ele está num cenário totalmente desfavorável, assim como o Clint Kubiak, né? Clint Kubiak a gente pode julgar, é claro, mas a gente não consegue julgá-lo com tanta clareza, porque não basta só as lesões, né, nas demais posições, mas até o quarterback que ele foi contratado para trabalhar com acabou se machucando, né? Então é uma situação muito difícil. Bom, moral da história: um elenco sem profundidade, com uma comissão técnica, né, um departamento médico no mínimo suspeito, que traz muitos jogadores lesionados, a mais do que qualquer outro time da liga. Um head coach que já chegou para a temporada pressionado e que até agora não fez nada para dizer o contrário. Um elenco aparentemente mal montado. Fábio, você já deu até um spoiler, já comentou disso. O problema do Saints é muito mais embaixo, né, cara? O quão Mickey Loomis e os demais membros do staff aí são culpados por essa fase medonha que o New Orleans Saints vive. Pra mim ele é responsável por tudo, né? Ele que manda, ele que assina tudo, né? Eu já falei isso há anos, eu já falei até no podcast, o quanto ele é irresponsável. Ele fala em entrevistas, todo ano ele fala em entrevista coletiva antes do draft, que ele não pensa no futuro e sim no presente, que ele quer fazer o Saints campeão. Mas todo ano a gente não vai para os playoffs. Tirando o Sam Peyton, né?
pós-Sam Peyton e pós-Drew Brees, a gente não foi mais playoffs, a gente não competiu, a gente fez um contrato de 150 milhões garantidos para o Derek Carr e a gente não tem um QB, né? Essa é a realidade. A gente tem um head coach fraco, que já chegou ao teto dele. A gente não cria expectativas com o Dennis Allen, porque ele já chegou no limite dele. Ele não vai melhorar o elenco, ele não vai melhorar a forma de jogar, ele não vai melhorar nada. Acho que ele já chegou ao ponto que ele deveria chegar. A gente não tem um time excelente, a gente não tem. O time se lesiona, a gente não tem substituto, a gente não tem elenco, a gente não tem nada. O departamento médico é muito suspeito, porque quando o Michael Thomas falou aquilo, a gente achou que ele era maluco, que ele era louco, e a gente tá vendo aí que as coisas que estão acontecendo, que é muito estranho. Então, assim, a gente pode pensar no futuro, mas como é que já pensar no futuro com um cara que administra, que só pensa no presente, né? Não tem como. A gente poderia fazer o simples, a gente poderia perder jogos, que a gente já está perdendo, a gente poderia tentar um draft melhor, a gente poderia trazer um head coach promissor, que tem vários nomes aí que são muito bons, a gente poderia manter o Klint Kubiak como nosso coordenador ofensivo, trazia um QB, via a oportunidade de trazer um corpo de defesa melhor, um ataque melhor, mas na mão de Mick Loomis, que para mim é o grande culpado disso aí. Porque Dennis Allen, ele tá ali como head coach, e não é ele que é o chefe. Não, ele tá fazendo o papel dele ali. Como o Derek Carr tá fazendo o papel dele, como o departamento médico tá fazendo o papel dele. Então tudo é culpa dele, velho. Eu sempre falei isso, que Michael Loomis, ele é o culpado de tudo. New Orleans Saints, ele não tem perspectiva de futuro nenhum por conta dele. A gente, todo ano, a gente tem que fazer reestruturação salarial. De Alvin Kamara, de Derek Carr, de Ken Jordan, de outros nomes importantes. E todo ano a mesma coisa. Todo ano a gente está com um teto salarial altíssimo, sendo que a gente não briga por nada. E vendo os outros times da nossa divisão crescendo de produção. O Tampa Bay está jogando agora. É um time que tem Baker Mayfield de QB e o time joga. A gente tem um cara ali na Peitas que tá mal, mas tem perspectiva de futuro, entendeu? A gente tem uma Atlanta Falcons aí. Então, assim, que perspectiva a gente tem de futuro na mão de um GM como ele, entendeu? Complicado, muito difícil. Michael Loomis é um cara que não deveria estar ali, sinceramente, mas como tem um poder e uma segurança, né, da dona, né, quem manda de tudo aí, ela dá 100% de segurança a ele, liberdade total e uma falta de responsabilidade dos dois, essa é a verdade. Bom, falou muito bem, eu concordo com tudo. E Bernardo, você acha que o problema... Eu acho que eu sei a resposta, né? Acho que isso é um consenso, incrivelmente é um consenso para todos os torcedores, para todo mundo, menos para quem pode fazer alguma coisa, né? O Michael Loomis de fato é um grande problema para esse time do Saints, né, cara? Cara, assim, é bizarro, assim, eu não consigo, todo começo de temporada, acho que desde que o Sean Payton sai, que o Drew Brees sai, você vê o time assim, e, assim, o que eu penso, né? Por exemplo, o Drew Brees aposentou, beleza. A gente vai para a próxima temporada com o Winston e com essa que sobrou do elenco. Por que no momento que deu errado, você não começa a pensar no futuro, numa reestruturação? Vendo que os caras não vão render, que você não vai conseguir alguém do nível do Drew Brees para fazer esses caras renderem. E assim, o que é o Saints, assim? Quando vai fazer o planejamento para a temporada, o que o Loomis e o front office pensam? Assim, porque Super Bowl não é. E o time tem talento suficiente para não ficar lá embaixo com Giants, com Panthers. Então, assim, nessa questão de reconstrução, vou até trazer um exemplo de outro esporte. Eu torço pro OKC Thunder na NBA. Eu vi de perto um processo de reconstrução de 2-3 anos
que em 2-3 anos o time conseguiu, trocando as estrelas antigas, é um time que agora é favorito da conferência. E é um time, assim como o Saints, é um time de mercado pequeno. E é um GM que não pensa só no presente igual o Loomis, é um cara que ele tem uma perspectiva de futuro. Ele sabe que, confiando nesse projeto de reconstrução, de ter um scout bom para pegar os caras no draft, de não ficar fazendo loucura para pagar jogador velho, assim, é uma falta de postura que começa a se refletir dentro de campo e um treinador. Tipo assim, o problema principal é o Loomis, ok. Agora, o que tá faltando, o que precisa acontecer para demitir o técnico e para fazer uma reestruturação desse time? Não tá meio óbvio, assim, que desde a temporada passada isso precisa acontecer para esse time ter um respiro? Sabe? Então, assim, é a única pergunta. Toda vez que eu vejo sem essa situação, eu penso, o que precisa acontecer para mudar? E a gente não sabe. Eu achava, a gente vai começar uma temporada mal e a gente vai tomar taca para time horrível, e aí eles vão entender. Mas não, a gente tomou 33 pontos pro Broncos, que é um ataque médio para fraco. Vai esperar o quê? Essa temporada que a gente pega outros ataques bem ruins, tomar outro mais taca? Então, é isso. Em resumo, é isso. É um time sem futuro nenhum. Assim, é um planejamento que não faz sentido, assim. É um planejamento medíocre, assim, que visa você ser um time medíocre. Não é de hoje, né, que a gente tem esse problema com o Saints, e o Fábio, ele fala muito bem disso no momento que ele fala da parte do... que todo ano o Saints tenta brigar, acha que tem um time pra brigar pro playoffs e tudo mais, porém, como o Bernardo salientou bem também, cara, a gente não é um time que vai brigar por Super Bowl, todo mundo já chega na temporada sabendo isso, todo mundo, incluindo os jogadores do Saints. Então, assim, é uma situação que é muito desconfortável, que é muito bizarro, porque o Dennis Allen tem culpa, claro, porque ele é incompetente, ele nunca foi o cara que era para ser head coach do time, e muita gente já sabia disso antes dele entrar. Mas tudo bem, ele teve méritos ali como coordenador defensivo, uma questão de hierarquia, que é algo que preza muito no Saints ali, né, uma questão, todo mundo é amigo de todo mundo ali dentro, parece, né, então deram uma chance para ele. Claramente deu errado por algumas temporadas, essa é para ser a última temporada dele, e todo mundo já sabe que ele não vai render. O ponto cara, ele, assim como o Bernardo tá falando, já deu o que tinha que dar, já perdeu de time horrível. Ele não perdeu de time horrível, ele foi amassado por time horrível. Ele tomou 51 pontos de um rival de divisão jogando em casa. Então, assim, numa temporada que ele já está com o hot seat, né, que a galera fala, que ele já tá na berlinda ali para ser demitido, cara. E não sei qual que é a palavra certa ali, mas é um acorde de um monte de gente ali dentro da instituição New Orleans Saints que realmente, tipo, se apoiam um no outro ali e tão fechado, independente do que aconteça, e todos os torcedores e todo mundo, a própria mídia, né, é um pouco conivente com algumas situações, a mídia local de Nova Orleans. Então, tudo isso acaba em conjunto fazendo com que o time define, né? Basicamente, o time tá definhando, tá caindo aos pedaços, não tem um departamento médico responsável, não tem um time, não tem um staff que é minimamente decente para montar times, nem digo para montar times, mas para entender que o time não vai competir por nada interessante e acabar por sei lá, né, abraçar de vez o tanque, né, por alguma ou duas temporadas, que o Bernardo muito falou aí, bem falou que aconteceu, óbvio que é um pouco mais difícil, né, é um pouco mais fácil na NBA você ter essa postura, mas na própria NFL a gente vê
modos aí acontecendo, por exemplo, o Chicago Bears aí, que depois de tanto tempo agora conseguiu um quarterback bom, que aparentemente vai ser bom e já tá conseguindo se reestruturar bem. O Houston Texans quase nem precisou de muitos anos de rebuild depois que achou o CJ Stroud, ele já voltou a competir em alto nível. Então, cara, não precisa de muito para você competir em alto nível. Você só precisa de, às vezes, alguns poucos anos de reestruturação, de se livrar de jogadores velhos e tudo mais, para você conseguir atingir, de fato, um patamar competitivo, porque do jeito que tá, não leva a lugar nenhum. E um exemplo que eu posso dar, ele deu o exemplo do Thunder, o Pelicans, eu acho que é até um exemplo parecido, porque a Gayle Benson, ela confia tanto, né, no Mickey Loomis, que teve uma época que ele foi GM dos Saints e dos Pelicans, né, mas é que foi claramente algo que deu muito errado, né, a Gayle Benson, pra quem não sabe, ela é dona dos Pelicans também, e deu muito, muito, muito errado. E aí tiveram algumas mudanças, é claro, ele mesmo preferiu sair largar o barco, né, porque ele manda e desmanda nessa cidade. O tanto que ele manda e desmanda, não sei se vocês sabem, mas se vocês procurarem, vocês não conseguem nem encontrar a idade dele, tá? É algo que ele, tipo, esconde as 7 chaves, é um negócio bizarro, é um cara totalmente... Ele proibiu, pô, ele proibiu de falar. Eu vi isso aí, eu vi uma reportagem sobre. Isso é bizonho, sei lá, esse cara deve ser maluco da cabeça, cara. Então, enfim, é um negócio bem pior do que a gente pensa, mas a realidade, o que eu queria falar da parte do Pelicans, na verdade, é que tem, obviamente, agora um GM independente e tudo mais, e é um time que abraçou o tanque algumas temporadas, se reestruturou, e agora também, assim como o Thunder, tá brigando ali nas cabeças da Conferência Oeste, tem a mesma dona, só que o staff é totalmente diferente, e assim... O ponto nesse sentido é que, óbvio, a Gayle Benson ela também é culpada por, né, deixar tudo acontecer, mas a realidade é que, com o Saints, né, o Pelicans é mais fácil você mudar porque não tem tanta identificação com a cidade, não tem tudo isso. Então, com o Saints, sim, né, a alma de Nova Orleans, então, cara, acaba que não sei o tanto de favor que a Gayle Benson deve estar devendo por Loomis, mas é uma situação que a pior parte pra mim, e aí vocês podem até comentar um pouco mais se vocês quiserem, é que a gente não tem a sensação de que vai mudar, né? O Dennis Allen, que é algo óbvio, a gente já não consegue ter a sensação de que vai mudar até o final da temporada. Então, quem dirá o GM do time, né? Eu até tava pesquisando algumas coisas aqui. Acho que o pós-jogo contra o Buccaneers. Eu vi no Twitter que o recorde do Saints com esse técnico contra times de campanha positivo é de 2-9. 2-8, 2-9 agora, né? E uma delas... Você conta o Cowboys de agora. Os caras no site, pelo que eu estava lendo, eles estão contando o Cowboys dessa temporada, que a gente viu que não é um time que não é nada demais. E os Eagles, em 2022, que o Jalen Hurts estava machucado, então era o time do Gardner Minshew. Então, assim, é um time que não desafia ninguém. É um time que não tenta reestruturar, é um time que não tenta fazer alguma coisa diferente, é um time que não desafia times mais fortes. É um time sem rumo, assim. A gente vê... Até o Giants tá tentando. Até o Giants conseguiu draftar o Malik Neighbors no último draft. E a gente nada. Eles colocaram o Daniel Jones no banco, isso já é um passo, né? E o Saints nada, assim. É um time que não troca para entrar no tanque. É um time que não pega uma escolha alta no draft para tentar reestruturar. É um time... Sei lá, né? Falta... Não tem nem palavras, né? Porque é um nada, assim. Infelizmente, falar sobre o Saints, né? Já era para ter feito um boicote, né? Desde a saída de Drew Brees. Eu tava me lembrando aqui, né? Que na época que Drew Brees sai, a gente era apaixonado por Deshaun Watson, né? Que hoje tá no Cleveland Browns, que infelizmente teve uma lesão grave, que ficou brigando a gente e o Atlanta Falcons
Até a dona do Saints foi falar pessoalmente com ele. Acho que ofereceram na época um contrato de 200 milhões, mais de 170 milhões garantidos. Foi uma coisa assim absurda, sendo que a gente poderia ter feito simples de tancar, de perder jogos, de fazer uma reconstrução. Uma situação aí maravilhosa de espelho que a gente poderia ter feito. O Washington Commanders contratou o Jane Daniels, um QB ótimo, fez uma equipe em volta dele, que não pode ser das melhores, mas está competindo. Tem o Chicago Bears. Então, assim, a gente pensa em presente, mas a gente não está pensando no presente para ganhar títulos. É isso que me deixa revoltado. É que a gente hoje vai assistir o jogo do Saints pensando de quanto a gente pode perder, de quanto a gente pode avaliar Spencer Rattler em um jogo que ele pode ser bom, mas mesmo assim a gente não vai ganhar. Eu tava vendo os jogos do Saints, a gente já pegar o Chargers, a gente pegar o Giants, a gente já pegar o Buccaneers, a gente já pegar o Atlanta Falcons. Eu tava pensando aqui, qual jogo a gente vai vencer? A gente apanhou feio do Denver Broncos, que não é uma equipe boa, de um QB calor. Então, assim, o que adianta a gente pensar no presente? O que adianta Ken Jordan postar Twitter no final da temporada dizendo que no outro ano ele já brigar pro Super Bowl, que ele é ansioso para ter Super Bowl? Mas e aí, gente? A gente só vai pensar no presente, sendo que esse presente é fora do playoff. Vai ser todo ano isso, entendeu? Então a gente pensar no futuro, mas a gente tem um GM que infelizmente só faz coisas erradas. Então pensar sobre o futuro como se quem comanda lá não pensa, é complicado. É isso. E sinceramente eu acho que nem compensa a gente se estender muito nisso mais. Vai ser um papo que provavelmente a gente vai levar nos próximos podcasts, nas próximas temporadas. Eu não tenho nem vontade da gente falar muito do próximo jogo, que é contra os Chargers, né? O jogo que a gente vai perder também, vai jogar lá em Los Angeles. E pode ser que tenha a volta do Derek Carr, bem provável, inclusive, mas a gente vai arranjar, obviamente, tem muitos motivos aí pra gente perder esse jogo. O Chargers está até jogando agora, mas de qualquer forma, a gente já meio que sabe o que vai acontecer. Bom, até para não ficar maçante para quem tá escutando, acho que eu já vou partir pro encerramento, não tem muito mais que a gente fazer. Queria agradecer aí a todos vocês que escutaram até aqui. Vou me despedir aí de vocês. Muito obrigado aí pela participação, Bernardo. Não sei se você quiser colocar mais algum ponto aí, mas valeu aí por participar com a gente, cara. Valeu de novo aí o convite. Gosto, mesmo nessa fase, eu gosto de estar aqui falando sobre o Saints, sobre a NFL. E agradecer a todo mundo aí que conseguiu ouvir até agora, né? Mesmo nessa fase horrível. E vamos ver, né? Se alguma entidade ajuda a gente a ganhar o próximo jogo, né? Mesmo nessa situação, alguma entidade, sei lá, qualquer uma, consegue trazer alguma felicidade pra gente vindo do Saints. A gente tá tendo que apelar pra fé, né? Porque é muito difícil acreditar nesse time. Fábio, muito obrigado também aí pela participação. Cara, é isso, né? Muito obrigado pela participação. Aí se você quiser colocar mais algum comentário também, pode ficar à vontade. É sempre bom estar aqui. Eu amo demais fazer podcast. Por mais que o Saints não tá ajudando, mas conversar, falar sobre o Saints é muito bom estar aqui no Mundo Rudete. Só tenho que agradecer mesmo. Foi bom conversar com o Bernardo. Foi bom conversar com você, Ivan. E perspectiva de futuro aí é muito difícil. Então, vamos pensar dia após dia, porque tá complicado torcer pro Saints. Mas a gente ama esse time, né? Então fazer o quê? Pois é, não vamos abandonar o Saints, e eu sei que às vezes dá um desânimo até de escutar podcast nessa fase, então agradeço de verdade vocês que escutaram até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais aí, no nosso Instagram, o Mundo Rudete, no nosso o Twitter, né, no X lá, o Saints Brasil 09, o nosso blog, né, o mundorudete.com, no nosso Facebook, Saints Brasil, tô até esquecendo as redes sociais aqui. Bom, no YouTube, que a gente solta também, lá tá como o IDET Podcast, a gente solta os podcasts também. Às vezes a gente vai fazer podcasts ao vivo, né?
Então, é isso aí. Muito obrigado a companhia de vocês. O próximo jogo do Saints, acabei de ver aqui que não vai passar na ESPN depois de uma sequência legal. Então, acho que é até importante, até bom sair da TV brasileira, porque eu não tava nem dando graça de ver jogos do Saints. E é isso, galera. Então, agradeço aí a todos que escutaram até agora. E vamos seguindo, né? Porque a gente nunca abandona esse time e vamos ver o que as próximas semanas vão trazer aí pra gente. Valeu, galera. Até a próxima. Who Dat?